eu está de acordo com o propósito do nosso chá, de acordo com o propósito do chá, né? Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo do Senhor tocou na vida da Fernanda para que ela colocasse, né, esse propósito que é edificação, comunhão, renovação. Por quê? Nós precisamos, cada dia, nós nos edificarmos mais no Senhor. Nós precisamos, a cada dia, termos comunhão umas com as outras. E nós também precisamos nos renovar no Senhor. E a renovação do Cristo é todos os dias. Então, para isso, daí eu vou deixar, em primeiro lugar, Salmo 46, 10 e 11. Só 10, desculpa. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nós possamos nos edificar nessa palavra. Que é a palavra do Senhor que nos traz, né? Depois nós vamos a comunhão. Em 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O outro que é renovação. Renovação em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então eu queria, né, eu só falei as irmãs nas suas casas, né, pode ler, né, mas e saber que tudo isso daqui, todo esse propósito desse chá está sendo ministrado nessa tarde, para que nós possamos, a cada dia, estar sempre nos edificando, estar sempre em comunhão e nos sempre na renovação em Cristo Jesus. Essa eu queria deixar nessa tarde. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, vai trazer um louvor, porque nós não vamos, né, nos receber muito. Tem bastante coisa para vocês fazerem. Tem muita coisa para vocês dar conta. Estamos aqui desde as 8h30 da manhã para deixar tudo prontinho para vocês. Espero também que agradeça, né, a cada um que, né, se dispuser sair dos seus lares, sair dessa tarde. Nós somente gratidão. Boa tarde, irmãs. Paz seja conosco, amém? Vamos nos colocar de novo, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui não só para nos reunirmos entre nós, mas também para adorar o nome do Senhor e dar a Ele toda a glória que Ele devido, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
pelo convite. Não esperava estar aqui, né? Mas o Senhor sempre nos surpreende. Estou muito grata por essa oportunidade, porque é sempre um prazer falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E quando a dona Cida me fez o convite, estava ali a parte da renovação espiritual, eu tenho vivido isso intensamente nos últimos 5 anos, né? Uma renovação espiritual muito grande. E então eu vou compartilhar aqui o meu testemunho com as irmãs. Desde 2020, quando começou a pandemia, eu trabalho, vou voltar um pouquinho, eu trabalho em um grande banco já há bastante tempo. Eu trabalhei durante 25 anos de forma ininterrupta nesse grande banco. E com a pandemia, nós fomos para o sistema de trabalho home office. Nesse sistema de trabalho, a gente ficava muitas horas na frente do computador, na mesma posição, e comecei a ter vários problemas de coluna. Então eu tive que operar da cirurgia, eu fiz cirurgia cervical, cirurgia lombar, e foi assim um período bem difícil nessa questão da área da saúde. Mas estava assim, me recuperando, já me preparando para voltar a trabalhar, quando de repente eu senti uma dor muito forte no quadril, uma dor assim, né, de falar, deve ser bursite, como você está se reabilitando, né, para voltar ao trabalho, provavelmente foi algum esforço, algum exercício que você fez e começou a tratar como se fosse uma bursite. Só que a dor, ela começou a ficar tão séria e tão grave que eu tive que procurar outra orientação médica, né? E aí eu fui diagnosticada, não sei se vocês já ouviram falar, porque eu não ouvia, nunca tinha ouvido falar, de osteonecrose na cabeça do fêmur. Significa que as cabeças do fêmur morreram, né? Deu uma necrose. Provavelmente foi o uso de corticoides, que eu usei corticoides por muito tempo, ou também pelo Covid, mas o diagnóstico não era muito exato. E a partir daí eu vou dizer que o Senhor tem transformado a minha vida. Por quê? Eu fui assim, ouvindo opiniões de vários médicos que eles me diziam que a única solução, no meu caso, seria colocar prótese. Teria que tirar, né, o osso lá do fêmur e colocar uma prótese. Mas isso entrava assim, com muita angústia no meu coração, muita angústia, porque eu sou jovem, se eu colocasse uma prótese agora, eu teria que trocar ainda mais uma ou 2 vezes, né? Então isso me trazia muita aflição no meu coração. Só que os médicos, eles colocaram muito medo. E aí entra a questão, né, do que a gente permite que entre na nossa mente, né, e que desça para o nosso coração. Os médicos, quando começaram a colocar medo, falaram assim: o seu osso está morto. Você pode estar atravessando a rua e esse osso quebrar. Você pode estar subindo uma escada e esse osso quebrar. E de tanto medo que eles me colocaram, eu fui para uma cadeira de rodas. A dor já estava insuportável e eu fui para a cadeira de rodas. E aí eu entendi que tinha um processo, né? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Nesse momento, a angústia tomou assim conta do meu coração. Eu falo que eu vivi o luto desses ossos que morreram, né? Foi bem difícil para mim, imagina. Uma pessoa que trabalhava desde os 14 anos, de repente agora, né, se ver nessa condição, foi muito difícil para mim. Aí teve um encontro de mulheres na nossa igreja, no dia 26 de agosto. Eu vou pedir para a Débora colocar para nós a imagem da conferência. Essa conferência de mulheres, ela se chamava assim, ó, Tudo se fez novo. E quando eu cheguei na igreja, que eu vi essa imagem, eu falei assim: Senhor, eu me sinto como essa árvore, que ela está metade morta, mas eu creio que o Senhor pode restaurar a minha vida para que um dia eu possa florir e que eu possa florescer. E aí eu me lembrei, né, quando eu vi essa foto, que em agosto nós tivemos um culto de mulheres com a pastora Carmen de Curitiba, e nessa ocasião a pastora Carmen falava dos frutos do Espírito. E quando nós saímos desse culto de mulheres, nós recebemos algumas sementes de girassóis. E o Senhor sabia que para mim esse girassol ele tinha um significado muito importante.
E eu entrei naquele culto de mulheres, né? Muito assim chorosa, eu não conseguia cantar, eu não conseguia louvar, porque o meu coração estava muito angustiado. O último médico que eu fui, ele foi muito rude, né? E ele falou assim para mim: você não entende que tem que tirar esse osso e jogar no lixo. Ele falou exatamente assim, irmãos, com essa palavra. E eu falei assim: esse osso só vai sair daqui se for permissão do Senhor, porque quem fez esse osso foi o Senhor. E o meu osso não vai ter lixo sem a autorização dele. E aí, quando eu cheguei com essas sementes de girassóis em casa, eu falei para o meu esposo assim: vamos plantar essas sementes. Se pelo menos um girassol nascer, o Senhor sabe quanto é importante para mim, né? Eu creio que pode ter uma outra alternativa, que não seja jogar o meu osso no lixo. Aí meu esposo falou assim: mas tem que esperar, porque agora é inverno, né? Vamos esperar a primavera e a gente... E aí plantamos então o girassol. E eu pedi para o Senhor: Senhor, se o girassol nascer antes da cirurgia de prótese, eu vou acreditar que o Senhor pode fazer uma outra obra. Mas então o girassol nada de nascer. Continuei então com o agendamento para colocar a prótese no quadril. Só que aí, quando eu vi essa imagem, eu cheguei na conferência de mulheres, a fé brotou novamente no meu coração. O girassol ainda não tinha nascido, né? Estava lá. Mas quando eu vi essa imagem, eu falei assim: Senhor, o Senhor é poderoso sim, para transformar essa parte da minha vida que está seca, né? E que eu possa florescer. E o tempo foi passando. Eu quero que vocês se atentem nas datas, né? Como o Senhor é um Deus de detalhes. Essa conferência, ela aconteceu, acho que não está mostrando essa imagem, mas foi no finalzinho de novembro. Se eu não me engano, foi 22, 23 de novembro. Como nada tinha acontecido, eu falei assim: então tá bom, então o Senhor pode se usar da maneira que Ele quiser. Se Ele achar que essa prótese é o melhor para mim, louvado seja Deus. Então, mas eu preciso ter paz no meu coração. Aquilo que o Senhor for fazer, eu creio que vai ser o melhor, mas desde que eu tenha paz. E aí falei: o Senhor pode restaurar da forma que Ele quiser, não é mesmo? Segui confiante, chegou então essa conferência e a fé ali estava mais forte no meu coração. Quando foi no dia 4 de dezembro, essa conferência foi 22, 23 de novembro. Quando foi 4 de dezembro, olha só o que aconteceu. Até para colocar para nós. O girassol nasceu. Para honras e glórias do Senhor. Eu até coloquei 2 fotos, porque eu moro no último lugar, né? No meu prédio, e ele nasceu viradinho assim da rua, né? E daí eu virei, ele pode ver que minha mão tá ali, ó. Eu virei ele, né? Para mostrar, para tirar a foto. E olha, eu quero que vocês se atentem aqui, as datas e horários. 4 de dezembro, né? 8h25, 8h26 da manhã, o girassol nasceu. No mesmo dia, nós tivemos o culto, que era o domingo, às 10h30, né? O nosso culto pela manhã, e o pastor Ageu, que é o fundador, né, da nossa igreja, ele trouxe uma palavra. Débora, pode colocar a próxima, por favor. Mesmo dia, 4 de dezembro de 2022, o pastor Ageu trouxe Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, para a honra e glória do Senhor. E aí ele dizia, né, nessa palavra, de que vale dos ossos secos é vida sem sentido, é uma vida sem esperança, é uma vida sem fé. E naquele momento ele falou assim: o Senhor é poderoso para restaurar tudo aquilo que está morto. E o Senhor é poderoso para fazer aquilo que você não imagina. Você precisa ter uma fé inabalável, uma fé que mova montanhas. Aí eu não tive dúvidas, né, irmãos? O sinal que eu tinha pedido para o Senhor aconteceu. Na segunda-feira liguei para a secretária do médico e falei assim: vamos mudar essa cirurgia que eu não vou mais colocar prótese. Aí ela falou assim: como vai colocar? A cirurgia daqui a 10 dias. Eu falei: não
Eu sei que existe uma outra alternativa, que é fazer uma descompressão no osso, colocar célula-tronco. Aí eu consigo ver assim, mas essa é uma cirurgia muito arriscada. O osso está necrosado. A hora que eu abrir ali, pode ser que conforme eu mexa a cabeça do fêmur, ela desabe e não tenha mais o que fazer. Outra questão, nem todas as cirurgias são bem sucedidas. E eu estava até olhando na internet essa semana que 50% das pessoas que fazem a cirurgia de descompressão, depois de 1 ano, tem que voltar e colocar prótese. Porque a probabilidade de regeneração não tem muito sucesso, né? E você imaginou que uma pessoa que coloca prótese, ela já sai do hospital andando, né? Já sai com andador e tudo mais, já sai andando. Se você fizer essa cirurgia de descompressão, você vai ficar uns 6 meses para reabilitar. Você vai ficar 42 dias sem relar o pé no chão, porque vai colocar um osso sintético, esse osso tem que secar, e você vai depender das pessoas para tudo, para se alimentar, para tomar banho. E eu falei, doutor, não tem problema, porque o senhor não me autorizou a jogar meu osso no lixo. Então nós vamos fazer o que precisa ser feito. E aí eu falei para o meu marido, né? Eu falei assim, olha, eu estou assumindo o risco, né, de trocar essa cirurgia. Só que, se o senhor fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque nós não servimos a ele pelo que ele faz. Nós servimos a ele por quem ele é. Eu estou assumindo o risco dessa cirurgia. E se o médico for mexer nesse osso e esse osso desabar, você vai colocar para mim um louvor que chama A Bondade de Deus. Para que eu me lembre que mesmo que não aconteça do jeito que eu quero, o Senhor continua sendo Deus. Só que para honras e glórias do Senhor, quando eu acordei, né, da anestesia, o médico falou, deu tudo certo, conseguimos fazer a descompressão, a cabeça não desabou, para a honra e glória do Senhor, a primeira tarde tinha sido concluída, né? Glórias a Deus. Só que aí, irmãs, eu comecei a entender que não era apenas uma enfermidade, era uma transformação que o Senhor queria fazer na minha vida como um todo. A enfermidade, ela foi apenas a circunstância, né, que o Senhor utilizou, porque ele tinha um propósito maior. Lá naquela palavra de Ezequiel 37, que o pastor Ageu trouxe para nós, nessa avenida do dia 4, ele falava assim: o Senhor está mexendo nas suas estruturas. E hoje eu vim aqui nessa tarde para compartilhar esse testemunho com vocês, para que vocês tenham fé, essa fé inabalável. Que quando vocês estiverem em alguma dificuldade, vocês estiverem precisando do Senhor em alguma área, identifica aí agora no seu banco, né? Alguma área da sua vida que está morta. Identifica qual a área que o Senhor precisa fazer um reboliço, uma transformação. Porque do mesmo jeito, irmãs, que o Senhor vem restaurando a minha vida, vem restaurando os meus ossos, eu creio que nessa tarde o Senhor pode restaurar qualquer área que as irmãs também estão precisando. O Espírito Santo, irmãs, ele pode operar em qualquer área que está seca, que está vazia. Se tem alguma área que hoje você identifica que está no vale dos ossos secos, nós podemos apresentar ao Senhor nessa tarde, porque eu tenho certeza de que do mesmo jeito que Ele fez esse rebuliço na minha vida, que Ele tem me transformado, tem me dado novos dons, tem curado as minhas feridas, tem ido naquele íntimo, aonde, irmãs, perdoa a palavra, mas que já estava mal cheirosa, né, como o Senhor disse, e Ele tem restaurado, e Ele tem revivido, e Ele tem reanimado. Eu creio que o Senhor pode fazer aqui também. E que no próximo chá, no próximo encontro, outras de vocês possam subir aqui e ser testemunha também das obras do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Uma Cida, a irmã Cida, fazer uma oração para encerrarmos.
Né? E quando o Senhor tocou no meu coração de convidar ela, eu falei, é bom que a gente ouça, né? Que o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. O mesmo Deus que curou ano passado, Ele curará. Basta nós termos fé. E é isso que nós temos que pôr em prática, né? Nossa fé, pôr mesmo em prática. Quantas coisas têm acontecido? Eu falo que todo dia a gente vive um dia novo na nossa vida. A gente tem tanto livramento do Senhor, né? Principalmente, eu falo por mim, principalmente uma pessoa que dirige. O Senhor dá tanto livramento, e às vezes você fala, nossa, se não for o Senhor, tinha acontecido, né? Mas de vez eu tenho visto coisas assim, sabe? Eu sei, eu estou em pé, porque o Senhor tem me sustentado. Igualmente muitas irmãs, o Senhor tem sustentado, né? Cada um tem essa dificuldade, e a palavra do Senhor é clara para nós. No mundo nós teremos aflições. Se o Senhor venceu, nós vamos vencer também. Então é que nós pôr a nossa fé em prática. Nós vamos orar para encerrar, mas assim, eu só gostaria de ressaltar as irmãs, de assim, o Senhor, Ele age na nossa vida como Ele quer. O meio é dele, não é nosso. Nós temos, por exemplo, lá na nossa igreja, o pastor Paulo, que ele precisou sim colocar uma prótese no quadril. E não tem nenhum problema nisso, entende? Porque às vezes as pessoas podem questionar, né? Por que para uns Deus age de uma forma e por que para outros Deus age de outra forma? Então nós não podemos encaixar Deus, né, numa caixinha. Eu quero que o Senhor faça assim, eu quero que o Senhor faça. Não, nós temos que estar com o nosso coração aberto. Porque nós vimos, por exemplo, na nossa igreja, o pastor ele operou, ele colocou a prótese, e para honras e glórias ao Senhor, ele está muito bem. Então, o meio, a forma com que o Senhor vai agir, é o meio dele. Bom, mas é o sentido de esclarecer, né? Porque às vezes pode ter esse questionamento. Por que para um Deus faz assim, para outros Deus faz diferente? Mas Ele é soberano, e se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque nós não servimos Ele pelo que Ele pode fazer, não é mesmo? Então vamos orar. E eu gostaria que as irmãs, nesse momento, colocassem realmente os pés do Senhor. Qual a área que vocês sentem que precisa de uma renovação espiritual? Qual a área que está seca nessa parte? Amém? Senhor, nosso Deus e bom Pai Celeste que estás no céu, estamos aqui, ó Pai, nessa tarde. Primeiramente, Senhor, para te agradecer por esta oportunidade, por este convite, Senhor, porque o seu nome, Senhor, está sendo glorificado. Eu nunca imaginei, Senhor, naquele leito de dor, Senhor, com tanta dificuldade, um dia estaria aqui, Senhor, falando da sua bondade, Senhor, mas para enaltecer o seu nome, ó Pai, é que hoje estou aqui nesta tarde. Senhor, te agradeço por este convite e te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a favor dessas mulheres, dessas irmãs que estão aqui hoje, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, qual é a área, qual é a situação, Senhor, que elas estão passando, se tem alguma área que está morta, se tem, Senhor, alguma área que está vazia, se tem, Senhor, alguma área, Senhor, que está precisando, Senhor, da sua vida, da sua ressurreição, do seu avivamento, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, assim como o Senhor foi comigo, Senhor, naquele leito de dor, assim como o Senhor, Pai eterno, deu esse sinal do girassol, da palavra dos ossos secos, Senhor, e o Senhor vem restaurando, ano por ano, Senhor, cada área da minha vida. Eu quero te pedir, Senhor, a favor das minhas irmãs, Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, com alguma dificuldade, se tem aqui, Senhor, alguma área
agradecer a todos que estão aqui nessa tarde e falar que Deus é maravilhoso. Deus é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E eu estou orando pelo alimento, né? Porque teve pessoas daqui que fizeram, teve coisas que a gente pegou de fora. Então é bom, se as irmãs puderem ficar em pé, isso. Depois dessa oração, não precisa ter pressa, vamos lembrar todas. Só gostaria de pedir para Deus, se sair bem até que essa última noite. A minha irmã vai dar a volta, ela não consegue pescar. Eu queria pedir para e essa minha irmã, que ela acompanhar a Helena para ela tentar por trás, né? E ele vou fazer uma oração e as irmãs, né? Descer e agradecer ao Senhor. E para essa oração de agradecimento pelo alimento, eu queria pedir para a pastora Helena. Estou orando, né? Por nós e pelo alimento, especificamente. Ui.